Eu vou te contar um caso hipotético, mas esse caso realmente acontece na prática. Supondo que você esteja criando um formulário aqui no Python. Mas o que é um formulário? Formulário é como se fosse um documento onde as pessoas preenchem com seus dados pessoais. Coloca o seu nome, endereço, escolaridade, gênero, idade. E aí você quer pegar esses dados e colocar no banco de dados. Só que você percebe que existem muitos erros. Está acontecendo diversos erros quando as pessoas vão digitar e vão preencher esse formulário. Mas como resolver esse problema? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a resolver todos esses problemas. Roda a vinheta, produção. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje eu vou te explicar como resolver esses problemas que acontecem toda vez que a gente cria um formulário aqui no Python. A maioria dos problemas que acontecem está no preenchimento. Mas como assim? Quando a pessoa vai preencher um formulário, algumas pessoas preenchem iniciando o preenchimento com letra maiúscula. Por exemplo, no nome. Outras preenchem colocando todas as letras em maiúsculas e outras pessoas colocam todas as letras em minúsculas. Então, essa diferença de tamanho de letra, algumas maiúsculas, outras minúsculas, isso acaba gerando um erro. Então, no episódio de hoje, eu vou te ensinar a manipular as strings de forma que a gente consegue padronizar, ou colocar tudo em maiúsculas, ou tudo em minúscula, ou diferenciar, colocar apenas as iniciais em maiúsculas. Então, sem mais delongas, vamos olhar o código que eu já deixei preparado. Lembrando que esse código ele vai estar no meu GitHub e você pode acessar clicando no link aqui na descrição. Você clica lá, baixa o código e acompanha as aulas com o código na sua máquina. Então, como a gente está falando de string e manipular string para colocar ela em maiúsculas e minúsculas, nós vamos ver alguns métodos que são métodos nativos do próprio Python. E aí a gente vai aprender como fazer essa manipulação das strings, alterando maiúsculos e minúsculos. Então, o primeiro método que a gente vai ver é o lower. O que esse método faz? Ele converte todos os caracteres da string para minúsculas. Então, eu tenho aqui o texto, que é uma variável texto. Ela vai receber esse sinal de igual aqui, é de atribuição. Ela vai receber a string Olá Mundo. Observe que essa string ela está totalmente em maiúsculas. E aí eu vou printar essa função aqui. Ela printa o que está na variável texto. Ela exibe na tela o texto, que é a variável que contém a minha string. E eu coloquei aqui, ó, ponto lower. Então, sempre que eu for utilizar um método no Python, eu tenho que colocar aquela minha variável, ponto, o meu método. E abre e fecha parênteses. E só. Então, eu coloquei aqui, ó, texto.lower. Eu vou executar esse código. Run module. A gente vai observar e podemos observar que a variável texto que eu tinha atribuído uma string com tudo em maiúsculo, ela aqui ficou em minúsculo. Ela transformou aquela string que era maiúscula em minúsculas. Fechar aqui, vamos para o segundo método. Eu vou comentar esse trecho, Alt 3, e vou descomentar esse trecho, Alt 4. Então, agora a gente vai utilizar um método upper. O que esse método upper faz? Ele converte todos os caracteres da string para maiúsculas. Então, nesse caso, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu criei uma variável texto e atribuí a essa variável uma string agora com letras maiúsculas e minúsculas. Eu iniciei aqui, ó, o olá, o primeiro O está maiúsculo, mas o lá está em minúsculo, o mundo, o M está maiúsculo e o restante aqui está em minúsculo. Agora eu vou rodar esse programa, a gente vai ver o que vai acontecer. Run module, pede aqui para salvar, ok. Aqui, ó, a gente percebe que toda a string que está com maiúsculos e minúsculos, ele converteu tudo para maiúsculas.
utilizando o método up. Então, o próximo método que a gente vai ver, deixa eu só comentar aqui, Alt 3, vem aqui nesse método, Alt 4. Então, eu estou descomentando esse trecho aqui. Esse próximo método, ele é o capitalizer. O que o capitalizer faz? Ele converte o primeiro caractere da string para maiúscula e o restante para minúscula. Então, ele pega uma frase que está toda ela em minúscula e só vai pegar a primeira letra e colocar maiúscula. Observa aqui, ó, que eu tenho olá, mundo, sendo atribuído na variável texto. É praticamente o mesmo exercício que a gente está fazendo aqui. Criando a variável texto, poderia ser qualquer outro tipo de nome de variável ali. Texto, eu estou atribuindo a string olá, mundo, e aí eu vou printar quem? O texto, que é a string que está dentro dessa variável, ponto capitalize. Então, quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Deixa eu rodar aqui. Olha o resultado. Observe que a primeira letra da string que eu coloquei aqui, ela foi para maiúscula. Então, o capitalize, ele vai ler toda a string que tiver ali dentro da variável, e aí vai pegar a primeira letra e vai colocar ela em maiúscula. Se ela já tiver em maiúscula, vai permanecer em maiúscula. É assim que ele faz. Vamos agora fechar aqui, comentar esse método, Alt 3. Deixa eu só subir um pouquinho aqui o outro método e vou descomentar, Alt 4. O que esse método caseFold faz? Ele retorna uma versão em minúsculas da string. Ele funciona como se fosse o Lower. É bem parecido com o Lower. Eu tenho aqui uma variável, eu atribuo a essa variável uma string. Essa string ali ela tem maiúsculas e minúsculas. Aí eu pego a variável texto.caseFold. Ela vai fazer a mesma função, vai ter a mesma função da Lower. Ela vai pegar essa string e vai colocar tudo em minúsculas. Vamos ver isso acontecendo. Ramodule, ok. A gente vai ver que a string toda está em minúscula. Olá, mundo. Tá? Então, ela funciona bem parecido, na realidade igual ao método Lower. Então, vou fechar aqui, vou comentar esse método, Alt 3, vou subir um pouco, vou agora descomentar esse outro método, 4. Esse método é o isLower. O que esse método faz? Ele verifica que se todos os caracteres da string estão em minúsculas. Nesse caso, ele não vai converter, né, um maiúsculo em minúsculo. Ele simplesmente vai dar uma informação booleana, se é falso ou se é verdadeiro. Se contém algum caractere em minúsculo, ele vai dizer sim, true. Se não, false. Então, nesse caso aqui, criei a variável texto e atribuí a essa variável texto a palavra Python, todas em minúsculas. Então, ele vai ler essa string, esse isLower, vai verificar se todos os caracteres estão em minúsculas. Então, eu peguei aqui o texto.isLower, ou seja, Python, todos os caracteres das strings que está dentro da variável são minúsculas. Então, vamos ver o que ele vai responder. Então, eu rodei aqui, true, verdadeiro, são. Agora, se eu alterar apenas um caractere, eu vou colocar aqui, ó, um N maiúsculo. O N está maiúsculo. Então, eu vou rodar de novo, module, vou salvar. A gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó, false. Ou seja, todos os caracteres daquela string estão em minúsculo? Não, não todos. A letra N está em maiúscula. Então, ele botou aqui, ó, false, ele retorna false. Então, nesse caso aqui, o isLower, ele não converte para maiúsculos ou minúsculos. Ele simplesmente informa se tem minúsculos ou não. Então, eu vou fechar aqui, vou comentar esse método, Alt 3, e agora eu vou descomentar o outro método, o Alt 4. E agora o isLower.
up. Se o outro isLaw, ele verificava se todos os caracteres eram minúsculos, esse isUp, ele vai fazer o quê? Vai verificar se todos os caracteres são maiúsculos. O funcionamento é o mesmo. Então, eu criei a variável, atribuí ela uma string. Observe agora que essa string ela está toda maiúsculas. E aí eu vou pegar agora o texto.isUp. Aí ele vai verificar se todos os caracteres dessa string estão em maiúsculas. Então, eu vou rodar aqui, ó, module, ok. Vamos ver o que o Python vai me responder sobre isso. Então, a gente observa aqui que ele colocou true, é verdadeiro. Todos os caracteres dessa string são maiúsculos. Para fazer o mesmo teste que eu fiz anteriormente, eu vou pegar esse último caractere aqui e vou botar em minúsculo. Então, está aqui em minúsculo. Vamos ver o que ele vai responder agora. Então, vou rodar module. Observem agora que ele colocou false, ou seja, nem todos os caracteres daquela string estão em maiúsculas. O N aqui está em minúsculo, então ele retornou false. Então agora vou fechar aqui, vou comentar esse método aos 3, vou descomentar esse outro método aqui, que é o isTitle. Ele verifica se a string é um título. E esse título é o quê? Que a primeira letra de cada palavra está em maiúscula. Então, ele pega uma string e ele vai ver se é um título. Ele vai olhar cada palavra. Tecnicamente, cada palavra tem que iniciar com letra maiúscula. Então, eu tenho aqui, ó, criei a variável, atribuí ela a uma string e botei, ó, programação Python. Observe que aqui tem o P maiúsculo e também o P maiúsculo. Então, vamos ver o que ele vai retornar. Ele também retorna uma informação booleana, ou false ou true. Então, vem aqui, ó, rodar, module, ok. Aí aqui eu estou perguntando se aquela string ela é um título. Aí, verdadeiro, é um título. Por quê? Porque as palavras que estão na string, elas começam com letra maiúscula. Então, se eu vier aqui, ó, fechar aqui e pegar esse P de Python e colocar P minúsculo, vamos ver o que ela vai me responder. O que ela vai retornar? Então, ó, module, ok. A gente vai ver aqui, ó, que ela retornou false. Por que retornou false? Porque ela viu que a primeira palavra está maiúscula, mas a segunda está minúscula. Então, ela vai ler cada palavra e cada palavra tem que iniciar com letra maiúscula. Nesse caso aqui, o Python está iniciando com letra minúscula. Por isso que ela deu aqui false. Então, esse isTitle, ou é um título, aí você tem que ter as palavras iniciando com maiúsculas. Então, vou fechar aqui, vou comentar esse trecho agora, Alt 3. Vamos para o outro método, Alt 4. Esse método é o title. O que esse método faz? Ele converte o primeiro caractere de cada palavra da string para maiúscula. Então, ele faz o seguinte, ele não me retorna se é falso ou verdadeiro, igual o isTitle. Nesse caso aqui, ele faz a conversão. Ele pega uma string qualquer, vê cada palavra e aí ele pega as iniciais de cada palavra e coloca para maiúsculas. Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável texto, atribuí ela a uma string. Então, botei aqui, olá mundo. Observe que está tudo em minúsculas. E aí eu vou printar quem? O texto.title. Então, a gente vai ver que ele vai converter as iniciais, olá, mundo, e vai colocar para maiúsculas. Então, eu venho aqui, ó, module e ok. Podemos observar aqui, ó, que o O foi transformado para maiúscula e o M também para maiúscula. Estava em minúscula, foi para maiúscula. Então, ele faz isso, ele converte uma string e coloca aquela string para ser título. Vou fechar aqui, vou comentar esse trecho, Alt 3. Agora, vamos ver um outro método, Alt 4, é chamado de sweepcase. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é sweepcase. O que esse sweepcase ele faz? Esse método faz?
converte caracteres minúsculos em maiúsculos e vice-versa. Então, nesse caso aqui, eu tenho, de novo, a variável, e aí eu vou atribuir ela a uma string. A gente observa que eu tenho aqui tanto caracteres em maiúsculas quanto minúsculas. O P está maiúsculo, o E está maiúsculo, o L está maiúsculo, aqui está minúsculo, aqui está minúsculo. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente vem aqui, ó, texto.sweepcase e vamos ver o resultado desse método. Então, a gente percebe aqui, ó, aonde o caractere é maiúsculo, ele transformou em minúsculo. Aqui, o E está minúsculo, o L está em minúsculo. Agora, onde que aqui está em minúsculo, o item, ele colocou aqui, ó, em maiúsculo. E egal, ele colocou aqui, ó, em maiúscula. Então, pega a string. Aonde tem minúscula, ele transforma em maiúscula. Aonde tem maiúscula, ele transforma em minúscula. Agora, vamos fechar aqui. E aí tu vai falar assim... Mas eu não entendi como é que eu vou resolver isso no formulário, né? O formulário está dando problema e aí eu gostaria de saber como eu vou utilizar esses métodos para resolver o problema lá no formulário. Então, olha só, deixa eu só comentar aqui e eu vou descomentar essa parte aqui de baixo, que é onde a gente, normalmente, quando a gente faz um formulário, a gente utiliza esse método input. Aqui eu vou estar colocando apenas um elemento, uma variável. É como se eu pedisse para a pessoa digitar o nome, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a variável texto, coloquei a função input. Essa função input eu já mostrei no vídeo passado aí, que ela é utilizada para a gente poder receber dados externos. A pessoa vai lá e digita um nome qualquer e aquilo que ela digitar, ela vai para dentro daquela variável. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando, ó, input e eu botei, ó, digite um texto. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei todos os métodos aqui em cima que a gente viu, menos aqueles dois métodos que retorna falso ou verdadeiro, aqueles eu não coloquei aqui, mas aí eu coloquei os outros e a gente vai fazer um teste para ver o que ele vai retornar. E nesse caso aqui, na parte dos formulários, então toda vez que a gente vai criar campos dos formulários, nome, idade, endereço, escolaridade, a gente pode colocar nesses campos um determinado método para padronizar. Normalmente a gente coloca, nesse caso aqui tá capitalize, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar lower. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, que toda vez que o usuário, né, ou a pessoa que for preencher o formulário e vai digitar alguma coisa para vir para a variável texto, aquilo que ela digitar vai ser transformado em minúsculos. E aí a gente vai imprimir o texto aqui, ó. Então, ó, rodar, Ramodule, ok. A gente vai ver que ele vai perguntar aqui, vai me pedir para digitar um texto. Eu vou colocar aqui um texto qualquer. Testando. Observe que eu comecei com T maiúsculo. O restante está em minúsculo. Vou dar Enter. Olha o que ele me retornou. Ó, o print texto. Eu estou retornando aquilo que está dentro da variável texto. Observe que ele me retornou aquilo que eu digitei, tudo em minúsculo. E aí, qualquer pessoa que digite, seja tudo maiúsculo, tudo em minúsculo, ou maiúsculos e minúsculos, ele vai converter para tudo em minúsculos. Então, vou fechar aqui, ó, vou rodar de novo. Agora eu vou preencher com tudo em maiúsculas. Vem aqui, ó, testando. Tá tudo em maiúscula. Vou dar Enter, ele me retorna tudo em minúsculos. Agora vem aqui, vou mudar aqui para um outro método, up. Então, coloca aqui, up. Então, agora eu vou rodar o código, ele vai pedir para eu digitar alguma coisa, eu vou botar aqui, ó, testando. Botei agora tudo em minúscula e vou dar Enter. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar aquilo que eu digitei e vai colocar em maiúscula. Então, eu não vou fazer isso aqui com todos os métodos, mas é só você em casa, como atividade, você vai pegar aí esses métodos e vai colocar aqui e vai rodar o código e você vai ver o que vai acontecer quando você digitar. Então, o problema que eu havia falado lá no início, de formulários, às vezes geram problemas no formulário,
e acontece no preenchimento do formulário, cada pessoa preenche de forma diferente, isso acaba gerando problema na hora da variável receber aquela informação. Para uniformizar, a gente padroniza. A gente coloca a variável recebendo apenas palavras minúsculas. E aí tudo vai se uniformizar. Mesmo as pessoas digitando tudo maiúsculas, maiúsculas e minúsculas, não tem problema, que a variável sempre vai receber a informação sempre em ou maiúsculas ou minúsculas. E isso aí acaba não gerando mais esse tipo de problema. E lembrando que esse material aqui, ele vai estar disponível lá no GitHub. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link que vai te levar lá para o meu GitHub e você vai baixar esse material, tá? E se você está gostando do conteúdo, se você está gostando dos vídeos que eu estou colocando aqui no canal, você pode me ajudar. Mas como? Clicando no botão de se inscrever, ativando o sininho para você receber as notificações. Quando eu postar os vídeos novos, você vai receber a notificação. E deixar o seu like, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, isso é importante. Tá com dúvida? Coloca aqui embaixo que eu vou estar lendo, eu vou estar te respondendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você souber que tem alguém querendo aprender Python, indique esse vídeo para ele. Isso vai me ajudar muito. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Espero vê-los nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.